Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvonei, professor da disciplina de História, e estamos começando nesse momento mais uma videoaula. Olá sétimo ano, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando então mais um ano letivo em meio à pandemia, mas estamos aqui para gravar as nossas aulas, passar o conteúdo para vocês, para que vocês possam assistir em casa e também possam estar aprendendo essa disciplina tão importante que é a disciplina de História. Não porque eu sou professor de História, mas claro que eu sempre gostei, me identifiquei muito com a disciplina de História, tanto é que me tornei professor de História, mas eu a considero essa uma das disciplinas mais importantes, porque como que a gente vai entender ou compreender o presente se nós não entendemos o que aconteceu no passado, sendo que tudo é uma construção histórica. Então nós vamos começar vamos dizer assim, hoje um assunto mais introdutório, é uma aula geral, os aprofundamentos vão acontecer em sala de aula, depois a gente vai estar aprofundando com vocês. Nós vamos na aula de hoje falar um pouquinho sobre os povos indígenas da América. Vamos falar um pouquinho sobre astecas, maias, incas e tupis. Vamos falar, claro, de uma forma geral, sem muitos aprofundamentos, Nós vamos apenas trazer o assunto geral. Como eu disse, depois em sala de aula nós estaremos aprofundando, fazendo atividades com vocês relacionadas a esse assunto. Primeiramente quero passar aqui uma imagem, uma imagem um mapa aqui, dos povos, onde eles habitavam aqui no continente americano. Então vocês estão vendo ali um mapinha do continente americano. E mais ou menos ali nas cores, são várias cores diferentes, que são povos que viviam aqui na América antes do século XVI, ou antes da chegada dos europeus aqui na América. É bem importante nós salientarmos aqui para vocês que normalmente a gente usava, no passado se usou muito a expressão descoberta do Brasil, descoberta da América, no Brasil foi descoberta em 1500, aquela ideia de descoberta, que vinha inclusive nos livros de história, eram cobrados datas e pormenores relacionados à descoberta do Brasil. Mas a ideia de descobrir o Brasil, de descoberta, é uma ideia que hoje a historiografia, os próprios historiadores descartaram completamente, porque a ideia de descobrir o Brasil, descobrir a América, é uma ideia que está, vamos dizer assim, incutida ali um pensamento de que aqui não existia nada, de que a América era um lugar apenas formado por floresta, por animais, e que aqui não existia sociedade nenhuma, povo nenhum, que não existia cultura nenhuma aqui, que simplesmente os europeus chegaram e descobriram a América ou descobriram o Brasil. Claro que os europeus não conheciam o continente americano, passaram a conhecer o continente americano. Mas é importante a gente frisar bastante isso nessa aula, que aqui na América, antes do século XVI, existiam muitos povos, muitas civilizações importantes, grandes civilizações, se formou aqui na América, como é o exemplo dos incas, dos maias, dos próprios astecas, que constituíram impérios, grandes impérios, com exceção dos maias, que não chegaram a constituir um império, mas foi uma grande civilização também. E aqui onde hoje é o Brasil, viviam dois grandes grupos linguísticos, que era o grupo dos tupis e o grupo dos macro-gês, com centenas aí de outros pequenos grupos, com idiomas diferentes, com ramificações diferentes, com culturas diferentes. Então eram povos bastante variados culturalmente, com idiomas bastante variados também, que também deixaram aqui grandes legados, legados muito importantes. A gente fala das pirâmides egípcias e esquece que aqui na Mesoamérica também existiam pirâmides imponentes, também construídas pelos maias e também pelos astecas. Então muitas coisas foram deixadas por esses povos, por isso é importante a gente aprender um pouquinho sobre eles. Vamos começar então pelos astecas, já lembrando vocês podem ir copiando isso no caderno de vocês, e resumindo isso no caderno de vocês, porque isso aqui é o conteúdo que vocês vão ter no caderno. Então nós vamos ter aqui, eles viveram em Aztlán, no norte da América, ali onde fica mais ou menos o México, nós podemos até voltar um pouquinho aqui, nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, eu acredito que vocês conseguem visualizar. Nessa região aqui viveram então os astecas, os astecas.
Até por volta do século XII ali, né? Eles vão chegar ali por volta do século XII, eles chegam ali, né, mais ou menos por volta do século XII. Então eles vão chegar no Vale do México, no início do século seguinte, ali por volta de 1325, né, já é século XIV, né, fundando a cidade de Tenochtitlan, né? Então a cidade de Tenochtitlan vai ser fundada pelos astecas. Essa cidade, quando os europeus chegam aqui, é uma cidade enorme, é uma cidade aí com milhares de habitantes, né? Cidades grandes, né? Imponentes, né? Que os europeus ficam espantados, né? Cidade do tamanho da cidade de Londres, né? Cidades comparadas ou até superior às cidades europeias. Então eles vão fundar ali em 1325, antes da chegada dos europeus, a cidade de Tenochtitlan. Os astecas vão dominar outros povos que viviam na região e vão fundar o grande Império Azteca, né? Contendo ali a Tenochtitlan, localizada à beira desse lago ali, Texcoco, né? Que foi a capital do Império. Então Tenochtitlan foi a capital do Império Azteca. Então, só para vocês se localizarem mais uma vez, enfatizando, fica naquela região onde fica o México. Inclusive lá na cidade do México tem um estádio onde o Brasil jogou, que é o Estádio Azteca, né? E uma grande parte do povo mexicano é descendente do povo azteca, né? Uma grande civilização que conhecia a escrita, tinha uma forma, né, de escrita, né, que fundou grandes cidades, né, que tinha um exército, que cobrava impostos, né, toda uma organização, tanto política, social, econômica. Além de pagar impostos, os povos dominados, ou seja, os povos que os astecas dominaram, eram obrigados a cultuar os deuses dos astecas também, né? As divindades que eles tinham. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, várias divindades. A principal divindade que era adorada por eles era o Deus Sol, né? Tanto os astecas, os maias, os incas adoravam o Deus Sol, né? Eles consideravam o Deus principal, embora existiam outros deuses. Na cidade de Tenochtitlan, mais uma vez só enfatizando, quando os europeus chegaram, havia uma pirâmide ao centro da cidade, onde eles sacrificavam pessoas, havia um sacrifício de seres humanos. Os sacerdotes astecas abriam o peito, né, do sacrificado, arrancavam o coração e ofereciam ao Deus Sol, porque eles entendiam que o Deus Sol só estava vivo e brilhando porque ele se alimentava de sangue. Então eles faziam sacrifícios diários de pessoas e ofereciam ao Deus Sol, né? Alguns europeus, os próprios espanhóis, quando chegam, né, também eram cruéis, mas ficam espantados de ver, né, quanto sangue nas escadarias e os sacrifícios que ocorriam, sacrifícios de seres humanos. Então, os povos aqui da Mesoamérica, os povos aqui pré-colombianos, que também usa essa expressão, muitos deles praticavam sacrifícios humanos. Saberes e técnicas astecas, né? Então nós temos ali uma imagem do lado esquerdo, a imagem de Tenochtitlan, destaca-se as chinampas, né, que eram ilhas artificiais, né? Eles cravavam estacas ao fundo do rio e depois vinham ali pavimentando, né, com barro, com palha, vinham pavimentando e depois colocando terra, e ali viravam uma espécie de um canteiro onde eles plantavam. Então eles conseguiam plantar nessas ilhas artificiais, né? Eles conseguiam plantar uma variedade de produtos, né? De verduras, de plantas e assim por diante. A fertilidade dessas terras, né, pantanosas, garantia a produção de alimentos, né? Cidades aí que passavam aí de 300 até 400 mil habitantes, alguns chegam a dizer até de 500 mil habitantes, né? Não se tem um número exato disso, mas eram cidades extremamente populosas e precisava ter alimento para todos. Então as chinampas era uma técnica muito usada, né? Então, que eram essas ilhas artificiais, você pode observar nas imagens, né? Que era uma forma de garantir o sustento. Tenochtitlan era também cortada por canais, aquedutos, né? Que são esses condutores de água, ruas largas, né? E retas, né? Muito bem planejado, muito bem desenhado. E ao centro, como eu disse, ficava ali uma pirâmide, né, com um templo de adoração ao Deus Sol. Então era muito bem organizado as cidades. Falar um pouquinho então sobre os maias, né? Os maias também viveram ali na Mesoamérica. Aqui nós temos uma imagem ali, né? Essa imagem mais rosadinha, vocês vão ver, é uma península que nós chamamos de Península de Yucatán, tá? Essa península onde viveram os maias. Os ancestrais dos maias viviam em montanhas da atual Guatemala, pegam uma parte do México também, desde 2500 a.C. Quando os europeus chegaram aqui, os maias já tinham desaparecido, tá?
Eles domesticavam o milho, ou plantavam o milho, a pimenta, o feijão. Então esse tipo de alimento, principalmente o milho, né, que a gente come, está no nosso cardápio, é um alimento muito conhecido aqui, tanto pelos incas, pelos maias, pelos astecas, né? Eles consumiam esse alimento, né, que hoje é muito comum, a pipoca que a gente come. A pimenta também, o feijão, né, além do cacau também, que era também cultivado aqui na Mesoamérica, né? Hoje a gente come o chocolate graças aí ao cultivo, a esse conhecimento desses povos pré-colombianos. O feijão, que é muito conhecido, né, que a gente come, está na nossa dieta também. Então, viviam em cidades-estados, diferente dos astecas e dos incas, que a gente vai ver, que formaram um império unificado, centralizado, né? Eles viviam em cidade-estado. Cada cidade tinha um rei, tinha seu exército, tinha sua cultura. Por isso que nós dizemos que os maias nunca formaram um império unificado. Eles viviam em cidades-estados, eram unidos pelo idioma, pela cultura, né, pelas divindades que eles veneravam, mas cada cidade era independente. Em caso de guerra contra inimigos em comum, eles se juntavam para combater esse inimigo. Muitas vezes as cidades-estados guerreavam entre elas, né? Também havia um confronto entre essas cidades-estados. Então ali vocês vão ver ali, ó, Chichén Itzá, né, que é uma cidade mais ali acima, vocês podem observar, Chichén Itzá. Nós temos também Mayapán. Temos a cidade de Tikal, que era muito conhecida, né? Palenque, Pedra Negra, né? E assim por diante. Então nós temos ali algumas cidades importantes, né? Essas que eu citei são as mais importantes, né? Chichén Itzá, né? Tikal, né? E Mayapán, né? São cidades-estados. Como eu disse, muitas vezes guerreavam entre si. Então acho que aqui a gente conseguiu explanar. Indo um pouquinho então mais para frente, a sociedade maia. Como que ela estava organizada, a sociedade maia? Haviam lá nobres, pessoas importantes, né, pessoas, né, que tinham uma proeminência, né, eram chamados nobres, né, tinham os sacerdotes que ajudavam no governo, né, o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Então era uma sociedade que a gente chama hierarquizada. Abaixo deles vinham os artesãos, os trabalhadores livres, agricultores em sua maioria. Então o que vocês podem observar? Que era uma sociedade que era dividida em funções, né? Tinha um agricultor, tinha lá o nobre, tinha o sacerdote, né? Cada um, né? Cada classe social tinha a sua importância. Os camponeses também, que pagavam impostos, entretanto, parte do que produziam com o trabalho gratuito, entregando, né? Parte daquilo que eles produziam, né? Para os seus senhores ou para os donos das terras, eles tinham que entregar. Dessa pirâmide aqui, né? As pirâmides, né? Para a gente entender, eram o esteio para os templos religiosos. Então as pirâmides eram um templo, importante que a gente coloque isso quando tu vê uma pirâmide, mas era um templo, assim como nas egípcias. Algumas tinham 60 metros de altura, né, eram muito complexas, foram descobertas aí na Guatemala, né, onde fica Tikal, se não estou enganado. Pirâmides enormes, pirâmides aí de 60 metros de altura. Como construíram também é um mistério, ninguém consegue explicar exatamente, com pedra muito bem recortada, encaixada, né? Uma simetria muito perfeita. Muitas cidades surgiram em torno desses centros religiosos. Aqui nós temos uma imagem, então, as pirâmides serviam como esteio de templos religiosos, né? Nós temos ali as escadarias, diferentes das pirâmides egípcias, que eram mais pontudas, né? Mais apontadas. Pode observar que elas não são tanto, né? É como se fosse uma pirâmide que para no meio, né? Elas não são tão íngremes assim. Nós temos ali a pirâmide de Tikal, que chegou a ter, ou tem 60 metros de altura, né? Foi descoberto no meio de uma floresta ali na região da Guatemala, né? Olha só que interessante, isso aqui é um legado da cultura maia. Os incas já vão viver aqui mais na América do Sul, né? Mais na costa leste aqui, né? Da América do Sul. Então nós vamos ter ali a região onde os incas viviam, um império bastante extenso, né, que vai chegar até ali próximo da Argentina, né, um império bastante extenso. Acredita que os incas chegaram à Cordilheira dos Andes, né, então pega toda essa região da Cordilheira dos Andes, né, por volta do século 13 ali, né, mais ou menos século 13, né. Começaram como camponeses, pastores, ergueram a cidade de Cusco, que significa umbigo, o centro do mundo. Era uma cidade que existe até hoje, né, Cusco, que é para eles considerado como o princípio, o início do mundo. Aos poucos, né, foi ampliando seus domínios e dominando outros povos, submetendo outros povos,
em 1438 fundaram o Império Inca. Então, quando os europeus chegaram aqui, existia um grande império chamado Império Inca, muito bem organizado. Nós temos uma sociedade inca aqui, ó, ela é dividida, o imperador era a pessoa mais importante, né, representante do deus Sol, né, era visto como um semideus, possuía grandes poderes. Depois nós tínhamos sacerdotes e chefes militares, que eram provenientes da nobreza. Depois nós temos ali os camponeses, artesãos, os artesãos, soldados, projetistas, funcionários públicos, e por fim, na base da pirâmide, nós temos ali os camponeses, que era a maioria da população. Essa pirâmide, ela é uma pirâmide apenas ilustrativa, apenas para a gente entender como que era a sociedade, como se organizava a sociedade inca, não só a inca, como as outras também. Isso aqui é muito usado em história, essa pirâmide ilustrativa. Quem está mais na ponta da pirâmide são as pessoas mais importantes, vamos dizer assim, as pessoas mais ricas, as mais influentes. E quem está na base da pirâmide, geralmente são as pessoas, colocando aqui num termo, menos importante, se é que isso existe, né? Pessoa menos importante, né? Com relação às suas funções. Então, lá na ponta da pirâmide, você pode ver que são menos pessoas, né? O Inca é uma pessoa só, né? O imperador Inca, né? E na base da pirâmide nós temos a grande maioria da população, tá? Só para a gente entender. Técnicas de trabalhos incas, nós temos aqui a produção agrícola, sistema de terraço, né? Eles faziam as escadinhas, sistema de degraus, né? Para evitar as erosões, porque era uma região bastante íngreme, então tinha que fazer essas escadinhas para poder plantar, né? Então nós temos ali nos do meio, né? O cultivo de milho, abóbora, feijão e assim por diante. Também temos o pastoreio, né? Vocês estão vendo ali uma imagem do ilhama, né? Nós temos a criação de ilhama, animais sendo usados para o transporte, né? Dos quais também se obtinha, além do transporte, né, que era usado, se obtinha também o leite e a lã. Então nós temos ali algumas produções que eram muito parecidas ali também com os maias, com os incas, com milho, feijão, como a gente já citou aqui também. Muito bem, trouxe uma imagem aqui para a gente já ir finalizando de Machu Picchu, né? Machu Picchu é velha montanha, que significa, também chamada de cidade perdida dos incas. Foi descoberta no início do século XX, essa cidade aí no alto da montanha. É uma cidade pré-colombiana, muito bem conservada, né? Localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude. Fica no país, né? No atual Peru. Então foi descoberto no início do século XX, né? É uma das grandes maravilhas do mundo, né? Quem vai para o Peru vai visitar Machu Picchu, né? Que dá para a gente ter um pouquinho de ideia de como que era essa grande civilização que foi a civilização Inca. Também, para finalizar, nós temos os tupis. Os tupis também são importantes, aqui já falando do Brasil, a região do Brasil, né, está situada. Os tupis praticavam agricultura também, o cultivo da mandioca, né, plantas que foram descobertas e domesticadas por eles, né, também viviam da caça, da pesca. Entre os grupos tupis que habitavam no litoral estavam os tupinambás. Tinha os tupiniquins, tupinambás e outros, carijós, vários outros indígenas também, que faziam parte do grupo tupi, tá? Nessa região ali, os tupinambás na cidade do Rio de Janeiro, os tupiniquins, né, que tinham suas aldeias mais ali na região da Bahia, tá? Então, os tupiniquins e tupinambás eram rivais aí também. Então, os tupi, calcula-se que em 1500, que é o período que os europeus chegam aqui, os portugueses, havia uma população de 1 milhão de pessoas, então 1 milhão, né, só de tupis. Alguns falam que de indígenas que viviam aqui, chega em torno de 5 milhões de pessoas que viviam aqui, né, de tupis. Então nós temos que calculas que em 1500, né, era 1 milhão de pessoas, né, mas alguns livros falam até em mais, juntando todos os indígenas, passava aí de 5 ou 6 milhões de indígenas. A origem comum do povo tupi, a atual floresta amazônica, eles teriam vindo daquela região, né, por volta de 500 a.C., eles começaram a se expandir. Entre os tupis que habitavam o litoral estavam os tupinambás, que a gente já falou. Eles praticavam agricultura, com destaque ao cultivo da mandioca e também do milho, também, que é cultivado. Praticavam agricultura, a gente já falou disso. Também obtinham alimentos por meio da caça e da pesca, ok? Então nós temos aqui um resumo, né, dos povos pré-colombianos. Nós vamos aprofundar isso muito mais em sala de aula. Então ficamos por aqui, até a próxima aula.